Hoje eu quero te contar o que que é a tríade do amor próprio. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, se desenvolver, ter mais estrutura emocional, fica aqui comigo nesse vídeo, que a gente vai saber e aprender juntos e conversar sobre muitas coisas, tá? Eu sou a Raquel Zendron, eu ensino neurociência, principalmente para mulheres, e a minha especialidade é aplicar na prática o que eu aprendi da minha vida. Eu acho que isso que me diferencia, porque eu passei por situações muito específicas na minha vida que me fizeram ser uma pessoa que aplicou as técnicas que eu aprendi, e o que eu estou te falando agora foi o que realmente deu certo. Então não adianta falar assim: "Ah, a gente está na teoria", a gente está na teoria também, mas a teoria só do que pode ser aplicado na prática. E é por isso que eu te convido para ficar aqui até o final, para você descobrir como você pode trabalhar muitas coisas aí dentro de você, tá ok? Se você, quer ser uma pessoa que se desenvolve, que se reconhece melhor, que cultiva sua espiritualidade, sua paz interior, que é uma pessoa que quer dar pausas nesse mundo louco, todo automático, já se inscreve no canal que a gente fala sobre muitas coisas nesse sentido por aqui. Então vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo de hoje, que eu gosto de falar bastante direto, com exercícios práticos, para que você possa sair daqui melhor do que você entrou. Esse é o objetivo principal. A tríade do amor próprio. O que é ter amor próprio? Vamos começar por aí. Muita gente fala para mim mesma, tipo: "Nossa, Raquel, você é uma pessoa tão forte, você é uma pessoa que consegue superar tanta coisa que eu não conseguiria". Mas eu te falo que um dos segredos de eu ter conseguido superar tantas coisas e viver tantas adversidades, foi porque eu consegui cultivar o meu amor próprio. Eu tenho certeza que a Raquel de 10 anos atrás, sem amor próprio, não conseguiria estar no lugar que eu estou hoje. E é sobre isso que a gente vai falar. Então você já sabe que você quer melhorar seu amor próprio, você já sabe que isso é importante para você, mas e aí? O que que eu vou fazer? O amor próprio é constituído por 3 pilares. Anota isso aí, se você quiser dar uma pausa no vídeo, pegar um caderno para anotar, para realmente entrar nessa aula e sair diferente, eu te aconselho a fazer isso agora, tá bom? Se não, presta bem atenção e tenta refletir sobre esses ensinamentos. Mas os 3 pilares do amor próprio são o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança. Quem aqui quer ser mais autoconfiante, me sim, levanta a mão aí onde você tá e fala: "Com certeza a autoconfiança vai fazer muita diferença na minha vida". Na minha vida fez demais. Mas se a gente não seguir essa ordem desses pilares, é muito mais difícil a gente chegar no nosso resultado desejado, que é o quê? Ter amor próprio. Quem tem amor próprio faz o quê? Só aceita o que merece, tem relacionamentos bons. Quem tem amor próprio é uma pessoa que consegue se posicionar, é uma pessoa que sabe dar pausas e cuidar de si, porque ela se ama. Quando a gente ama alguém, a gente não faz o melhor para essa outra pessoa. Então, quando a gente nos ama, a gente também faz isso pra gente. Só que muitas vezes na vida, a gente vai levando a vida, as coisas vão acontecendo, vai virando uma correria, é filho, é trabalho, é marido, é isso, é aquilo, e você tá como? Em último lugar. E aí eu te falo, será que o seu amor próprio é forte o suficiente para sustentar uma vida corrida? Será que seu amor próprio não deveria estar um pouquinho melhor para você conseguir, mesmo vivendo numa sociedade que exige uma vida corrida, mesmo acontecendo tudo isso, você ser uma pessoa que olha mais para você? Porque, gente, não adianta, a gente pode estar, super, sei lá, ter um relacionamento com uma pessoa legal, mas se a gente não estiver bem, a gente vai começar a jogar areia no nosso relacionamento. Me fala aí, se num dia que você está estressado, você não acaba descontando nos seus filhos. Me fala aí se num dia que não está tudo bem, você acaba pesando as suas relações.
Eu realmente acho que o segredo da gente ter melhores relacionamentos e de ter coisas melhores na nossa vida, de enxergar o que a gente realmente merece, né, de enxergar as coisas bonitas da vida, é a gente se amar. Mas então, vamos relembrar a tríade. Vai ser o gente, eu sou tetraplégica, tá, quem não sabe, quem tá assistindo esse vídeo, por isso que eu não consigo fazer o número 3 bonitinho, mas vocês, podem imaginar na minha mão, tá. Mas enfim, você vai ter autoconhecimento e depois, segundo pilar que você vai construir, quando você começa a construir o pilar do autoconhecimento, segundo pilar, autoestima, terceiro pilar, autoconfiança. Então o que que é autoconhecimento? Vamos começar. Autoconhecimento é você saber quais são os seus valores. Ah, Raquel, eu saber meus defeitos? Sim, mas principalmente os seus pontos fortes, as suas qualidades. Quantas vezes a gente viveu num mundo em que, vamos lá, se você é da minha época, você vai entender o que eu tô falando. Mas tá, você era bom em português e ruim em matemática. O que que acontecia na sala? A professora falava: "Treina, treina, treina, treina matemática". E aí você não tinha tempo de desenvolver o português, porque você já era bom mesmo. E aí o que que acontecia? Você não ficava nem excelente em português, nem excelente em matemática, você ficava mais ou menos nos 2, porque você dedicava todo o seu tempo para quê? Para melhorar os seus defeitos. A gente não dedicava o nosso tempo para potencializar as nossas qualidades. Você já parou para pensar? Será que o tempo da sua vida você vem dedicando para melhorar os seus defeitos, que são coisas muito difíceis para você? Ou será que o maior tempo da sua vida você vem se dedicando para potencializar as suas qualidades? Não estou aqui falando, gente, que a gente tem um defeito e pronto, então a gente vai ficar com esse defeito o tempo todo e tá tudo bem, e vai sair descontando em todo mundo. Sem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim. Enfim, não é isso. Mas a questão é que a gente, além de olhar para os nossos defeitos e tentar regular um pouquinho, a gente também tem que olhar para as nossas qualidades e tentar usá-las ao nosso benefício. Quando você se conhece, então, você sabe quais são seus defeitos, quais são suas qualidades. E só a partir disso você consegue entender aonde você vai focar. Quais são os pontos fortes que você vai focar? Quais são os valores que você vai focar? Muita gente fala assim: "Meu Deus, eu sempre quis ter um propósito na minha vida". A gente já está entrando em outro assunto, mas isso aqui pode prestar atenção que é muito interessante. E aí a pessoa acha que o propósito é simplesmente uma luz divina que vem e fala: "Você vai fazer você vai falar com mulheres nas redes sociais sobre desenvolvimento e melhora da autoestima e do que ela precisa, etcétera". Gente, não é assim. O nosso propósito, ele ele é muito mais fácil quando ele está alinhado com os nossos pontos fortes. E muitas vezes o nosso propósito, ele é uma construção. Ele é uma construção com as oportunidades que você tem na vida, com os valores que você acredita. Então, se você não se conhece, se você não sabe suas qualidades, seus defeitos, se você não sabe quais são os seus valores, se você não sabe quem você é praticamente impossível você achar o seu propósito. Faz sentido isso para você? Como é que você vai saber aquela coisa que só você tem para fazer no mundo, porque existe uma coisa que só você tem para fazer no mundo. Só você, não sou eu, não é alguém melhor que você, não é alguém pior que você, é só você. Essa é a sua missão. E como é que você vai saber qual é a sua missão se você não se conhece? Se você não conhece os seus valores, se você não sabe o que é importante para você de fato, se você ficou tanto tempo fazendo a vontade dos outros que você está perdido e não tem noção de quem você é, tá? Aí você vai falar: "Tá bom, Raquel, como é que eu vou saber quem eu sou? Eu entendi que isso é muito importante, mas como é que eu vou saber quem eu sou?". Eu vou te contar aqui, mas antes, já curte aqui esse vídeo, tá? Para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo. Se você tem uma amiga, um amigo que é legal, que você sabe que isso vai fazer diferença para ele, encaminha o vídeo também, tá? Que eu acredito que esse vídeo pode ser uma
chave, uma virada, assim mesmo, para você saber o que fazer, né, o que fazer para ser uma pessoa com melhor, assim, com mais estrutura emocional. Mas enfim, então a gente vai falar tá falando sobre propósito e sobre autoconhecimento. Então o que que eu vou fazer para saber quem eu sou? Eu vou te fazer um exercício aqui, muito simples, lembrando que a gente sempre aprofunda isso, tá? E eu vou dar uma masterclass no dia 12/3 sobre esse tema, então se você quer saber mais, já se inscreve, ela é totalmente gratuita, a gente vai falar muito sobre isso. Mas vou te dar um exercício aqui bem prático. Eu gostaria que você pensasse no seguinte: como que você gostaria de ser lembrado depois que você morresse? Ah, talvez você queria ser lembrado como uma pessoa muito legal, ou uma pessoa muito bem-sucedida no trabalho, ou talvez você queria ser lembrado por alguma coisa que você conquistou, material. Talvez você quer ser lembrado por alguma coisa que você conquistou espiritualmente. Talvez você vai querer ser lembrado pelos muito mais pelos seus filhos, mas às vezes você vai querer ser lembrado pela sua comunidade. Às vezes você vai querer ser lembrado mais no ambiente profissional. E quando você começa a estruturar isso na sua cabeça, surgem algumas ideias do que pode ser valor para você. Outra coisa, existe um teste de forças de caráter, que ele é um teste incrível da psicologia positiva, foi criado pelo Martin Seligman e outras pessoas. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você fazer, tá? Tem a versão em português e tem a versão gratuita, para você saber quais são suas forças de caráter. O que que são forças de caráter? O que você é bom? Quais são as coisas que você nasceu com dom para isso? Então, faz seu teste também. E tô lá no Instagram, gente. Tô aqui, me perguntem, tirem dúvidas. O importante é a gente crescer junto, tá? Então tá, eu já sei que o autoconhecimento é importante. Eu já tô melhorando, eu já tô sendo uma pessoa com mais autoconhecimento. Eu já tenho uma ideia do que é valor para mim. Qual é o segundo passo? O segundo passo é a autoestima. E o que que é a autoestima? Você acha que a autoestima é se olhar no espelho e se achar linda todos os dias? Será que é isso? Ou será que a autoestima é mesmo no dia que você não tá bonita, você achar que você continua merecendo as mesmas coisas, as melhores coisas pra você? Se é mesmo no dia que você não tá bonita, você se acolher, você falar: "Tá tudo bem". Se é mesmo quando você erra, você falar assim: "Eu me amo, eu me valorizo mesmo quando eu erro". A autoestima ela foi muito deturpada, porque a gente fala só sobre a autoestima física, que é muito importante para a mulher, gente, eu não vou mentir, principalmente para a mulher, para o homem também. Mas eu não vou mentir, porque quando a gente se sente bonita, a gente já acorda sorrindo, já faz uma coisa com mais qualidade. Eu e o Lages aqui, eu e o meu marido, a gente tem até discussões, porque ele fala que, nossa, não, você sempre tá linda, e eu sempre quero passar uma maquiagenzinha para ficar mais bonitinha. Ele fala: "Meu Deus, isso é perda de tempo", e é uma coisa que a gente até, sempre tá, assim, em discussões saudáveis, a gente sempre tá em desacordo, porque para mim é muito importante estar me sentindo bem. E talvez para ele não, mas talvez para você seja, e principalmente para nós mulheres, a gente realmente, se sentir bem, se sentir feminina, se sentir bonita, faz com que a gente atraia coisas boas, porque a gente se sente mais merecedora quando a gente se cuida. Mas isso não quer dizer que você precise mudar tudo no seu rosto, mudar tudo no seu corpo, seguir essa tendência de que a gente coloca preenchimento não sei aonde, e que não tá legal, entendeu? Autoestima não é você querer fazer 500.000 procedimentos e preenchimentos até você se olhar no espelho e você se achar bonita. Autoestima é você reconhecer o seu valor e o seu merecimento. Isso é autoestima. Então, quando você se conhece bem e quando você começa a entender que você merece muito, que o cuidado pessoal ajuda, se arrumar ajuda. Ó, vou contar uma história para vocês. Uma vez na vida, eu estava passando por uma situação muito difícil no trabalho, muito difícil mesmo. E eu não tinha vontade de me arrumar.
E eu estava numa terapia e a psicóloga perguntou: "Raquel, mas o que tá te incomodando?" Eu falei: "Tá, eu tô me incomodando, eu me olho no espelho, eu não gosto do que eu tô vendo". E aí ela fez a seguinte pergunta pra mim, a fantástica pergunta, uma pergunta assim, ó, meu Deus, que revolucionária. "Você já pensou em se arrumar?" Isso bateu em mim como se fosse assim: "Não, né, como é que eu não pensei em me arrumar? Se eu não tô me achando bonita, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me arrumar. Se eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar gostar, né, fazer minha parte". Então eu te pergunto hoje, você já tentou, você já pensou em se arrumar melhor? Em arrumar seu cabelo, fazer uma maquiagenzinha, em cuidar de você? Isso também é importante. Mas principalmente se reconhecer como uma pessoa que merece. Aí você vai me perguntar: "Tá bom, Raquel, já entendi. Autoconhecimento, ok, importantíssimo. Autoestima, ok, importantíssimo. Como é que eu conquisto minha autoestima?" Aí a gente vai deixar para um outro vídeo, tá? Tem vários vídeos, tem várias técnicas para falar sobre isso. Eu vou fazer uma live também por agora, então fica lá ligadinho no Instagram, que vai ter live sobre isso. Porque já é um tema mais profundo. Mas quer uma dica sobre autoestima? O que que eu faço para minha autoestima? Eu te falaria que o mais importante é você reconhecer que você é humana, que você erra e você se perdoar. A partir do momento que eu me perdoei, eu comecei a enxergar que eu não deixava que várias coisas boas chegassem até mim, que eu não me valorizava. E quando a gente não se valoriza, é muito mais difícil a gente ter autoestima. Então, se perdoar é a chave. Se quiser, já põe um comentário aqui: "Raquel, faz um vídeo sobre perdão, como eu faço para me perdoar, como eu conquisto minha autoestima", que a gente vai conversando mais sobre isso, tá. Mas vamos lá, para a gente finalizar, o terceiro pilar, que é a autoconfiança. Gente, é possível a gente confiar em alguém que a gente não conhece? Não, a gente precisa ter autoconhecimento para ter autoconfiança. É possível a gente confiar em alguém que a gente não valoriza? Tipo, que a gente acha que aquela ali merece qualquer coisa ou aquele ali é qualquer um? Também não. A autoconfiança, ela surge a partir do momento que você se conhece e que você passa a se valorizar. E a autoconfiança é extremamente importante nesse processo, porque é a partir dela que você é capaz de tomar decisões melhores para sua própria vida. Quantas vezes, ao invés de você ser seu amigo, você é seu pior inimigo? Quantas vezes, ao invés de você tomar uma decisão que vai te ajudar, você se pune, você se desgasta, você se deixa pior ainda na situação que você já está vivendo, que já é difícil? Quantas vezes, se alguém aqui já fez isso, escreve aqui: "Eu já fiz isso, não é bom, eu preciso não quero mais fazer isso comigo, chega, chega de me maltratar", porque o que eu te falo é, a gente desenvolvendo essas habilidades, desenvolvendo essa tríade do amor próprio, a gente consegue ser pessoas imensamente melhores para nós e para os outros. E aí tá a chave para nós e para os outros. E muitas vezes a gente quer que os nossos relacionamentos melhorem com apenas o outro mudando. Mas não tem aquela coisa que todo mundo fala, que já virou clichê: "Ah, a mudança começa em mim, primeiro em mim, etcétera". E a gente fica pensando: "Por que primeiro em mim? Eu já fiz tanta coisa, muda aí, pelo amor de Deus". Dá vontade de sacudir a pessoa e pedir para ela mudar, porque tem hora que não dá. A gente fala: "Eu não aguento mais mudar". Só que quando você muda verdadeiramente, quando você começa a alcançar o amor próprio e você verdadeiramente vive a partir dele, o seu mundo se transforma. É impossível ele não se transformar junto com você. Então essa é a mágica
da gente conseguir trabalhar essa tríade na nossa vida: o autoconhecimento, a autoestima e também a autoconfiança. E quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente consegue entender quais são os valores mesmo que importam para mim, o que que eu consigo ceder, o que que eu consigo colocar um limite para me proteger, como eu posso ser uma pessoa mais assertiva, como eu posso não explodir com o outro na hora errada, como eu posso não falar tudo bem na hora que eu deveria falar que eu não quero fazer aquilo, como eu posso me posicionar melhor. Tudo isso a partir do momento que você se ama. E eu vou te falar mais ainda. O nosso pensamento, ele tem um poder gigantesco no que a gente vai realizar na vida. Então, além de você melhorar com você, além de melhorar com seus relacionamentos, você vai melhorar as suas realizações, que seja o tanto de dinheiro que você ganha, o lugar que você trabalha, que seja o jeito que você lida com a vida, porque o que que acontece? Você vai acreditar que você merece muita coisa. Olha que exemplo que eu vou dar. É um exemplo, assim, meio íntimo, mas vamos lá, tá? E antes de eu dar esse exemplo, não deixem de já seguir esse canal e curtir se você tá gostando do vídeo, tá bom? Mas é um exemplo íntimo, mas vamos lá. Quando eu era mais nova, eu não tinha uma autoconfiança muito boa, nem uma autoestima. Vocês acreditam? Eu vou falar, eu vou me expor aqui, vou mostrar minhas vulnerabilidades. Mas vocês acreditam que eu me achava feia? Eu realmente me achava feia. Eu acho que quando eu era pequenininha, meu irmão era muito bonito. E ele era loirinho e o único menino, assim, da família, e todo mundo virava: "Nossa, Pedro, você é lindo, lindo". Ah, Raquel também. "Ah, Pedro, você é maravilhoso". "Ah, oi, Raquel". E eu cresci com isso na minha cabeça, me achando feia. Olha que situação. E além disso, eu achava que, tipo assim, eu tinha que fazer tudo para as pessoas, agradar 100%. Então eu aceitei relacionamentos que não eram legais para mim. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque hoje eu tenho um relacionamento que é claro que ele tem problemas, que é claro que nós somos diferentes, mas é um relacionamento muito bom, é um relacionamento que faz bem para mim e para ele. E por muito tempo na minha vida, eu tinha um relacionamento que só fazia bem para outra pessoa que eu estava, não fazia bem para mim. Será que alguém que está ouvindo aqui se identifica com isso? Porque eu fui assim por muito tempo. E só a partir do momento que eu consegui entender quem eu era, que eu consegui me perdoar, que eu consegui aceitar que eu ia ter erros, que eu consegui lidar com o meu perfeccionismo, que não leva a lugar nenhum. Gente, somos seres humanos, nós erramos, e para a gente acertar, a gente tem que errar muito. Você já viu que as pessoas mais bem-sucedidas, elas simplesmente erram horrores? Elas erram, porque elas tentam. As pessoas que não erram, elas ficam paradas na vida. As pessoas perfeccionistas, como eu, demorariam, sei lá, quanto tempo para gravar um vídeo desses e achar que estava péssimo e que eu não deveria postar. E quantas pessoas eu poderia não estar ajudando, ou quantas oportunidades eu poderia perder pelo meu perfeccionismo. Enfim, então eu tive que trabalhar tudo isso em mim para hoje saber o que eu mereço, para hoje respirar fundo e gostar de quem eu sou, para hoje deitar na cama e ter um sono tranquilo, para hoje não me sentir ansiosa com as coisas da vida, conseguir inclusive me perdoar, perdoar os outros e entender que a gente não controla tudo, que também pode ser um outro vídeo para a gente falar sobre controle. A gente não controla tudo e tá tudo bem. Que bom que a gente não controla tudo. Mas então vamos focar no que a gente controla? E o que que a gente controla? Melhorar nós mesmos. O que que a gente controla? Desenvolver nossa autoestima, nosso autoconhecimento, nossa autoestima e nossa autoconfiança. Desenvolver o nosso amor próprio. Então, eu espero de coração que esse vídeo tenha sido, assim, uma virada de chave para você entender que é possível desenvolver o seu amor próprio, que você precisa fazer isso. Quanto mais você desenvolve e mantém, porque não é só desenvolver. Todos os dias eu continuo decidindo
me amar, decidindo usar as ferramentas que eu aprendi. Então não é só a gente: "Ah, vou fazer uma coisa agora e vai durar para sempre". Não, não é assim que você faz exercício uma vez na vida e dura para sempre, não. Então é uma construção de um eu melhor, uma construção de uma pessoa que consegue, tirar esse mecanismo ansioso da vida moderna, que é a gente sentir medo, a gente nosso sistema límbico ficar muito ativado, nossa amígdala ficar muito ativado, a gente começar a usar o sistema simpático e começar a ficar ansioso, tal, vermelho, e tendo palpitação e um monte de coisa. É a gente conseguir se acalmar, conseguir se regular, conseguir usar o nosso sistema parasimpático a nosso favor, para que a gente fique mais calmo, mais tranquilo, para que a gente entenda que as coisas não são na nossa hora, para que a gente consiga se regular. E isso, gente, é neurociência. É possível a gente fazer isso com os nossos pensamentos e com como a gente lida com a gente mesmo e com as coisas que acontecem com a gente. Então, espero que tenha sido muito bom, tá? Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Siga aqui, se inscreva e não se esqueça, tá? Dia 12 de março, a gente vai ter uma masterclass Restart Mental, justamente para falar sobre como criar uma estrutura mental de uma vida melhor. Uma estrutura mental para você ter mais presença e menos cobrança com você mesmo. E eu espero você comigo. Vai ser totalmente gratuito, um evento justamente para a gente poder espalhar para as pessoas sobre saúde mental e sobre como se cuidar, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E foi muito bom estar aqui com vocês, como sempre. Beijos.